Semana passada lemos o verso 16 e 17, hoje vamos acrescentar, além do 16 e 17, o verso 18. Vamos voltar para Romanos, capítulo 1. Faltou um pontinho para terminarmos a parte do versículo 16 e 17. E então vamos entrar no verso 18 hoje. Mas nós vamos ler. Ok, vamos ler então vamos ler também o verso 19 que completa a ideia. Na verdade, vai muito mais longe, mas para termos um momento que para o texto. Romanos, então, capítulo 1, 16, 17, 18 e 19 diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Vamos orar. Pai querido, adoramos ao Senhor, exaltamos o teu santo nome, agradecemos a oportunidade que temos de nesta noite nos reunir para te adorar, para celebrar o nome do Senhor Jesus, para cantarmos hinos em louvor ao Senhor, para estudarmos a tua palavra. E agora, ó Pai, neste tempo de meditação nesta tua palavra, o Espírito do Senhor nos conduz ao entendimento da verdade, a fim de que possamos ser edificados por esta verdade, e sendo edificados por ela, possamos também transmitir a outros, e possamos ver, ó Deus, o fruto da tua palavra permanecendo nas nossas vidas, ó Deus. Nós assim pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos falando sobre o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, basicamente os versículos 16 e 17, Paulo começa falando: não me envergonho do Evangelho, porque nós falamos de 4 palavras-chave que são cruciais para a compreensão do Evangelho de Cristo. Primeiro, o poder, ou seja, ela é o poder de Deus para a salvação, que é o segundo ponto. Então ela é o poder para a salvação, segundo conceito-chave. O terceiro conceito é a fé para aquele que crê. E o quarto conceito, que semana passada não conseguimos concluir, mas que vamos concluir agora e entrarmos na sequência do texto, é a justiça. Justiça. Então, esses 4 conceitos, nós não me envergonho do Evangelho. E 4 conceitos, então, para entendermos o Evangelho, é que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, pela fé. E o outro conceito é a justiça de Deus, ou a palavra aqui, chave, é justiça. Então Paulo usa aqui, com respeito ao Evangelho, esse termo justiça. Esse termo, irmãos, ele é usado 35 vezes somente no livro de Romanos. Esse termo justiça é um termo então recorrente que Paulo usa para falar para nós sobre a graça salvadora, ou a salvação, ou a fé, ou o Evangelho que vem por meio da justiça. A fé é aquela que ativa o poder divino que traz a salvação, neste ato soberano. A justiça de Deus então é revelada. E para nós termos uma noção melhor disso também, Paulo fala aos Filipenses: eu considero tudo como perda, tendo em vista a excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas e as considero como lixo, a fim de que eu possa ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, justiça que vem de Deus com base na fé. Filipenses 3, 8 e 9. Também no próprio capítulo 3 de Romanos, Paulo vai falar: mas agora, sem a lei, a justiça de Deus se manifestou, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Mas a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem, ou ficam longe, ou estão aquém da glória de Deus, sendo justificados por sua graça mediante a redenção que há em Cristo
Jesus. Então, nós temos aqui algumas colocações da justiça de Deus. O Evangelho, então, nós temos esta palavra que ela, então, diz que é para que a justiça de Deus, ou de maneira que a justiça de Deus seja revelada por meio do Evangelho. Deus, então, revela a sua justiça por meio do Evangelho. E ele diz que essa justiça é revelada de fé em fé. Ou seja, no verso anterior fala que é para todo o que crê. Então, quando Paulo fala de fé em fé, Paulo está falando que a salvação pela graça trabalha no homem através da fé. Esse foi sempre o plano de Deus. Por isso que ele cita Abacuque 2:4: o justo viverá pela fé. Então, quando nós cremos, essa justiça que é pela fé é imputada em nós. A justiça de Cristo é imputada em nós. Agora, tentando colocar isso de uma maneira que a gente possa compreender de maneira completa isso, ou de uma maneira que nós possamos alicerçar essa ideia da justiça de Deus. Como nós citamos em Filipenses e também em Romanos, Paulo diz: a justiça não é nossa, a justiça vem de Deus. Que nós estamos tentando colocar aqui com essa ideia dessa palavra justiça? Nós somos injustos por causa do pecado. O pecado nos tornou injustos diante de Deus. Então, a nossa justiça, ou aquilo que nós podemos fazer para agradar a Deus, nós não conseguimos. É impossível nós agradarmos a Deus por nós mesmos. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela é um dom de Deus, como Paulo diz em Efésios. Então, como é que essas coisas se juntam? Essas coisas se juntam na justiça de Cristo. Nós somos injustos, Cristo é justo, perfeitamente justo. O que é que Cristo fez? Cristo morreu no nosso lugar, e aí todo mundo sabe essa história, todo mundo fala disso quando fala do Evangelho. Cristo morreu em nosso lugar para cumprir a justiça de Deus. Era requerido que fosse feito justiça. O pecado exige pagamento. O pecado exige um pagamento. Eu não posso pagar, você não pode pagar. Quem pode pagar? Cristo. Cristo pagou. Então, quando eu creio e eu tenho fé em Cristo, a justiça de Cristo é colocada em mim. Deus coloca, Deus atribui a justiça de Cristo a mim. Então, quando Deus olha para mim agora, perdoado dos meus pecados e agora salvo pela fé por Jesus Cristo, Ele olha em mim e vê a justiça de Cristo na minha vida. A justiça perfeita de Cristo. Ele pagou o preço completo na cruz do Calvário. Então, lá na cruz, a justiça de Deus foi satisfeita. Como eu disse, era necessário o pagamento, porque o pecado não pode ficar impune. Então, se Deus simplesmente nos salvasse, falasse: não, eu vou salvar porque eu quero salvar, sem um pagamento, Deus na verdade estaria sendo incoerente com tudo aquilo que Ele é, porque o pecado fez essa separação. Então Deus simplesmente fala: não, vai ser agora, simplesmente eu vou apagar tudo. Não, existe um preço. Existe um preço. Eu não posso, você não pode. Cristo pôde pagar, e Cristo pagando esse preço me torna então agora, quando eu creio, essa justiça que Cristo pagou na cruz, morrendo em meu lugar, ela então é colocada em mim. Por isso que o justo vive pela fé, por toda a sua vida. A fé é para sempre, que é aquilo que nós chamamos de perseverança dos santos. A ênfase então aqui é que, quando fala de fé em fé, que o justo viverá pela fé por causa dessa justiça que foi colocada em mim, a ideia é da continuidade da fé. A fé que eu tenho em Cristo não é um ato único, ela é um ato contínuo, ela vai para sempre. Eu nunca vou perder essa fé em Cristo Jesus. Agora, e aí nós entramos na sequência do texto, que trata da ira de Deus.
Essa justiça, que nós vamos voltar lá no capítulo 3, versículo 21 em diante, é como se Paulo falasse até o verso 17 da justiça de Deus agora, e aí Paulo faz um parêntese, digamos assim, do versículo 18, do capítulo 1, versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20, Paulo faz um parêntese para mostrar por que é necessário essa justiça de Deus. E a primeira razão do porquê dessa justiça de Deus é necessária é por causa da ira de Deus. Da ira de Deus. Então Paulo agora vai mostrar os aspectos negativos, por assim dizer, para depois lá no capítulo 3, versículo 21, ele vai falar: mas agora se manifestou uma justiça que vem pela fé, sem obras, sem lei. Então Paulo faz digamos que um parêntese para explicar e mostrar a razão da necessidade dessa justiça. E ele então começa dizendo que o primeiro problema aqui é a ira de Deus. E ele diz: a ira de Deus se revela do céu, ou é revelada do céu, contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm, que suprimem, que impedem a verdade pela injustiça ou pela impiedade. Veja que Paulo não sai do assunto. Por isso que ele começa o versículo 18 dizendo: portanto. Ou seja, de acordo com o que eu estou falando aqui, por que é necessário isso? Porque a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade e injustiça dos homens. Então Paulo começa agora a revelar os detalhes do Evangelho de Deus. Ele explicou algumas coisas, versos 16 e 17. Lembra que a semana passada eu disse que nós não nos deteríamos nos versos 16 e 17, porque na verdade toda a carta vai ser uma explicação, uma aplicação desses dois versos. Então agora Paulo vai começar a propor, ou a nos ensinar, ou a passar a nos mostrar como é que essa justiça de Deus é revelada. E ele começa dizendo que o grande problema, e ele vai fazer uma extensa discussão sobre a condenação do homem, que está de acordo, ou começa com essa afirmação inequívoca do justo Deus, da sua ira. E aí quando a gente pensa na ira de Deus, parece que vai contra todo o pensamento positivo da natureza humana caída. E talvez seja aqui, essa questão da ira, uma pedra de tropeço para muitos cristãos. Muitos falam de um evangelismo, ou muitos às vezes evangelizam, ou muitos evangelismos contemporâneos falam apenas sobre a vida abundante em Cristo. O crente tem vida abundante em Cristo? Sim, tem, é óbvio. O próprio Cristo disse isso: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então não é uma coisa errada a vida abundante em Cristo. Agora, eu não posso chegar oferecendo para uma pessoa e falando: olha, eu quero te falar da vida abundante em Cristo. Começar com essa abordagem e falar só da vida abundante em Cristo, da alegria e das bênçãos da salvação, da paz com Deus que a fé que em Cristo traz. Tudo isso é verdadeiro. Tudo isso o crente tem, tudo isso é resultado e benefício da fé verdadeira. Mas essa não é toda a imagem do plano de salvação de Deus. A verdade é que o plano de salvação começa mostrando o juízo de Deus contra o pecado para aqueles que estão neste mundo e que precisam entender esta verdade. Nós já temos também repetido isso na escola bíblica em alguns momentos. O Evangelho, primeiro nós falamos semana passada, se não me falha a memória, na escola bíblica, antes de nós falarmos das boas notícias, ou das coisas boas que o Evangelho traz, ou do lado bom que nós temos, por assim dizer, de sermos salvos, que é a vida abundante, que é a paz com Deus, que é a alegria eterna, que a presença de Deus em nossas vidas, as bênçãos da salvação, são coisas maravilhosas que nós temos. Mas o homem, antes de entender isso,
ele precisa entender que ele é pecador, que a ira de Deus está sobre ele. Para Paulo, então, explicar a condenação eterna ou o medo da condenação eterna deve ser a primeira motivação, né, que devemos apresentar para o homem para que ele venha a Cristo. É mostrar que ele está debaixo de condenação. Ele precisa compreender que ele está condenado. Se ele não compreender que ele está condenado, não adianta nada eu falar para ele que há coisas boas no Evangelho, porque ele vai querer a coisa boa do Evangelho. Lógico que ele quer. Quem que não quer o que é bom? Os homens querem as coisas boas. Agora, se eu não mostrar o lado sombrio da vida do homem sem Deus, e a realidade de que ele está sob a ira de Deus, João 3,36 fala que aquele que está fora de Cristo permanece debaixo da ira de Deus. A gente cita muito João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, que é verdade, porque está nas Escrituras, mas no mesmo texto, no versículo 36, diz que aquele que não está em Cristo permanece debaixo da ira de Deus. E essa ira é manifestada, como Paulo diz aqui. Paulo diz que essa ira se manifesta de alguma forma contra os homens. Então, os homens precisam primeiro entender que eles estão debaixo da ira de Deus e que aí nós podemos oferecer uma maneira de escapar da ira de Deus. Eu estou lendo com o Gabriel em casa O Peregrino, novamente. Eu já li várias vezes esse livro e agora eu estou lendo, toda noite eu leio um capítulo do livro com o Gabriel. São capítulos curtos e eu gosto muito desse livro. E esse livro apresenta, o cristão, que é o nome do cidadão lá, que é o personagem principal do livro, que ele mora na cidade da destruição, e então ele começa a ler um livro que mostra que a cidade da destruição estaria recebendo um fogo que viria do céu e seria todos destruídos. E ele então, o evangelista fala para ele que ele tem que fugir em rumo da cidade celestial. Então, na verdade, ele entendeu que ele está debaixo da ira e que vai vir ira sobre ele está com o fardo pesado, carregando e tudo mais, e ele quer se livrar daquele fardo, e o evangelista fala para ele: você precisa correr ou ir pelo caminho para a cidade celestial. E aí tem todo o desenrolar da história, mas a ideia é mostrar no Evangelho que o Evangelho é uma apresentação da situação que o homem está em Deus, que ele está debaixo do juízo de Deus, que haverá punição para quem está debaixo do juízo de Deus, que a ira de Deus é uma realidade, e então essa pessoa precisa correr para escapar disso. E quando nós fazemos isso nesse sentido lógico e teológico, a pessoa, se ela não entender isso, ela não vai apreciar a maravilhosa graça de Deus. Uma pessoa não pode apreciar essa maravilhosa graça de Deus até que ela saiba todas as demandas perfeitas da lei de Deus, e que ele não pode cumprir essas demandas da lei, porque ele não tem como fazer a vontade de Deus de maneira perfeita. Então ele tem que entender que a ira de Deus arde contra ele, que o homem fracassou em obedecer essa lei de Deus. E então, quando ele entender que essa situação é amarga para ele, ele não vai entender a doçura do mel do Evangelho, enquanto ele não entender o amargor que é a sua vida longe de Cristo. Ele só vai poder experimentar do mel, do doce do Evangelho, quando ele entender que de fato ele está longe de Deus, debaixo da ira de Deus, e que Deus está contra ele. Ele não pode apreciar o perdão de Deus enquanto ele não entender as consequências eternas dos seus pecados, que necessitam de uma grande penalidade. A palavra ira, irmãos, no grego é orge,
que refere-se a uma constante, determinada indignação. Não é uma raiva momentânea, não é uma ira emocional, não é uma ira descontrolada. Eu sempre gosto de falar isso quando nós falamos da nossa ira, né? Nós seres humanos, eu não sei se algum irmão aqui lida com o problema da ira, eu lido com a ira. A nossa ira, ela normalmente é injusta, normalmente ela é uma explosão, né? Ela é momentânea, ela acontece e depois passa. Deus não é assim. Deus não está lá tranquilo, aí você faz alguma coisa e ele e quer pegar você, e ele grita com você, ele se estressa. Não, é uma ira constante, é uma ira contínua, não é raiva, né? Ele não tem raiva, não é como nós, né? Dessa maneira, porque nós somos assim, Deus não. Normalmente não, a ira de Deus é sempre contra uma coisa: o pecado. Contra o pecado. Sempre a ira de Deus é contra o pecado. Ou seja, irmãos, os atributos de Deus, eles são equilibrados na perfeição divina. Como eu disse, ele não tem uma raiva, né? Se ele ficasse com raiva da gente, em algum momento ele não seria Deus, né? Ele seria um Deus sem amor, sem misericórdia. Mas a ira dele também está oferecida ou emocionada junto com a sua misericórdia. Eu gosto muito de ler Efésios 2 lá, quando fala que nós estávamos debaixo da ira de Deus, éramos por natureza filhos da ira. Versículo 3 de Efésios 2, aí no versículo 4 ele fala: mas Deus, que é rico em misericórdia, versículo 3, somos filhos da ira. Versículo 4, Deus que é rico em misericórdia. Versículo 3 fala da ira de Deus, versículo 4 fala da grande misericórdia de Deus, por causa do seu grande amor com que nos amou, ele nos deu seu Filho. Veja que Paulo consegue colocar a ira, o amor e a misericórdia de Deus lado a lado, ou seja, estão equilibradas. Por isso que a ira de Deus deu uma raiva momentânea. Se fosse assim, irmãos, estaríamos todos destruídos já. Então a ira de Deus é contra o pecado. Podemos dizer que ele perfeitamente odeia o pecado, assim como ele ama perfeitamente a justiça, ama perfeitamente o que é bom, e ele odeia o mal. Ele odeia o mal. E uma das grandes tragédias do cristianismo moderno, irmãos, incluindo grande parte do evangelicalismo, é a incapacidade de pregar e ensinar a ira de Deus, a condenação que traz a todos, como o pecado ele é imperdoável, por assim dizer, fora de Cristo. Um evangelho truncado, sentimental, que é muito apresentado hoje, o evangelho do Jesus te ama somente, irmãos. Esse evangelho ele é perigoso, porque na verdade ele não mostra todos os lados, ou o quadro completo da situação. O homem precisa compreender a verdade de que ele está longe de Deus. Os salmos, quando a gente olha, irmãos, os salmos eles enfatizam tantas vezes a ira de Deus, tantas vezes. Os hinos antigos, quando a gente pega os hinos antigos, a gente cantou no domingo passado, que eu gosto muito: ó, tão cego eu andei e perdido, vaguei longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. E ele diz: mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Olha a letra: eu senti o castigo da lei. E o que o hino diz? Mas depressa corri e em Jesus me escondi. Olha a letra. Notem que a letra mostra a ira de Deus, mas mostra também a graça salvadora. Hoje muitas vezes nós pegamos cânticos que só falam do que é bom para mim, de que Deus tem algo bom para mim, coisas assim e tal, e que a minha vitória tem sabor de mel e por aí vai, né? Na verdade, irmãos,
nós precisamos olhar e mostrar para o homem que ele precisa correr para Cristo. Ele precisa correr para Cristo. O Novo Testamento, bem como o Antigo Testamento, consistentemente enfatiza o justo juízo de Deus e a ira de Deus contra aqueles que zombam dele. O Velho Testamento diz: Deus falará na sua ira e os aterrorizará em sua fúria. Isso está lá no Salmo 2. Lá no versículo 12 do Salmo 2 ele fala: beijem o filho para que ele não se ire. Asaf, escrevendo no Salmo 76, diz: na tua repreensão, ó Deus de Jacó, o cavaleiro e o cavalo são lançados num sono profundo. Tu, só tu és, e só tu has de ser temido, e quem subsistirá na tua presença quando te irares? No Salmo 78, o salmista, falando sobre o Israel infiel, que tinha feito do Egito o seu Deus, digamos assim, o salmista vai dizer: ele enviou-lhe sua ira ardente, fúria e indignação. Na angústia destruiu e nivelou ou preparou um caminho para a sua ira. Não poupou as almas da morte, mas entregou a vida deles à praga, e feriram todo o primeiro nascido ou primogênito do Egito. No Salmo 90, um salmo muito conhecido, o salmista diz: porque temos sido ou somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor. Tu tens colocado as nossas iniquidades diante de nós, e os nossos pecados não são ocultos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam sob o teu furor. Olha, irmãos, quantas menções da ira de Deus. Isaías fala sobre isso, Jeremias fala sobre isso. Poderíamos citar textos e mais textos. Ezequiel repete sobre a ira de Deus. Lá em Gênesis capítulo 6, nós temos, talvez no Velho Testamento, a maior manifestação da ira de Deus sobre o homem, com a destruição, com o dilúvio. Às vezes a gente olha para algumas figuras do dilúvio, né, que é feita, principalmente para crianças, né? Aí a gente olha lá aquele barquinho bonitinho, com uma girafinha com a cabeça para fora, toda sorridente, a vaquinha, o boizinho, todo mundo lá, tudo apertadinho naquele barquinho pequenininho, e tudo feliz, né? Tudo contente lá no barco, dando tchauzinho, né, e tal. Nossa, eles estavam debaixo Deus estava demonstrando sua ira. Não tinha nenhuma girafa sorrindo, nem Noé estava lá dando tchauzinho para os que estavam afogando lá, morrendo, não. Imagine o furor de Deus, a ira de Deus, e Noé dentro daquela arca, daquele barco, e ele não ficou navegando em águas tranquilas naqueles dias, não, irmãos, na hora do dilúvio. Aquilo deve ter sido jogado de um lado para o outro, sacudido. Não sei, Noé devia ter um cinto de segurança, porque eles deve ter sofrido lá dentro, tanto ele quanto aqueles bichos. Deus estava manifestando sua ira sobre a impiedade dos homens que tinha subido até ele. Nos dias de Abraão, Sodoma e Gomorra, apenas Ló escapou e sua família. Deus destruiu o Faraó e o seu exército no mar, porque eles perseguiram os israelitas. Derramou sua ira contra Senaqueribe, que estava ameaçando Israel, contra Nabucodonosor, contra Belsazar. Até Miriam, irmã e Arão, né? Irmãos de Moisés. Miriam ficou leprosa porque se levantou contra Moisés. Deus derramou sua ira sobre ela. E por aí vai, Deus.
A ira de Deus manifestada lá quando as picadas, né, das cobras, daqueles que se rebelaram também. Então isso, nós temos várias exposições da ira de Deus no Velho Testamento, e no Novo Testamento também. E quando nós olhamos para as Escrituras, fala que no final das coisas ainda haverá uma época de grande ira de Deus sobre a humanidade. É interessante, irmãos, que, como eu já citei aqui, o Evangelho de João fala tanto do amor de Deus, da graça de Deus, como fala também da sua ira e da sua indignação. Como já citei João 3,16 e João 3,36. E por aí vai, irmãos. Muitos textos também no Novo Testamento que mostram a ira de Deus. A ira de Deus. E Deus vai punir com a sua ira. Deus vai punir com a sua ira. Agora, quando nós olhamos para esse texto aqui, nós podemos observar, irmãos, que todo ser humano, e pensando nisso, por causa da queda, está condenado. E a sentença divina contra todos os pecadores, irmãos, está lá em Romanos 3,23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O julgamento, irmãos, podemos dizer que é mais ou menos assim. Deus olhou para nós por causa do pecado, e Ele olhou para mim e falou assim: Messias, condenado. Júnior, condenado. Todos condenados. Todos condenados. Todos estão destituídos. Então, quando nós olhamos Romanos 3, fica mais claro ainda. Estávamos mortos nas transgressões e pecados. Seguíamos o curso deste mundo, o príncipe da potestade do ar, o espírito que ainda atua nos filhos da desobediência. As inclinações da nossa carne, o desejo da nossa carne, dos nossos pensamentos eram contra Deus. Éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, irmãos, veredito, condenado. É aí que Deus manifesta a sua ira. E é óbvio que, já citei aqui, que por causa da justiça de Deus em Cristo, esse veredito vai ser revisto. E louvado seja Deus por isso. Louvado e exaltado seja o nosso Deus por isso. Porque nós estávamos condenados. Nós estávamos condenados. Como eu já citei aqui em Efésios 2, quando a gente olhar mais à frente em Romanos, nós vamos ver isso com muito mais detalhes. Mas Efésios 2, né? Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E aí vem aquela palavra de 3 letras que eu sempre gosto de ver na Bíblia: mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos vida, pela graça sois salvos. Irmãos, quando eu leio isso, quando a gente entende isso, a gente tem que, de fato, e não é ser pentecostal, mas é dar um glória, né? Falar, oh, glória, louvado seja Deus, aleluia. Eu estava condenado, perdido, como aquele hino que a gente canta: eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Olha que bênção, irmãos. Eu, perdido pecador, miserável, sem nenhuma razão, nenhum motivo, Deus me amou e me salvou e me resgatou e me tirou das trevas e me levou para a luz, e me tirou do reino do diabo e me levou para o reino dele. Um pecador miserável. Que amor, que imenso amor, que graça maravilhosa. São esses textos, irmãos, que motivaram outros grandes hinos, como maravilhosa graça, maior que o meu pecado.
Como poder cantá-la? Como hei de começar? Temos que louvar a Deus, porque, irmãos, nós estávamos perdidos, condenados, destruídos. E Paulo mostra nesse texto, irmãos, 6 traços que caracterizam a ira de Deus, e que eu não vou tratar de nenhum dos 6 hoje, né? Mas eu vou citá-los aqui. Paulo fala de 6 traços dessa ira, o que caracterizam a ira de Deus, no verso 18. Primeiro ele fala da qualidade da ira. Qual é a qualidade da ira? Ela é de Deus. A ira é de Deus. Esse é o primeiro lugar. Ela é divina. É totalmente diferente do que conhecemos, que nós já citamos um pouco sobre isso. Ele fala do momento da ira. E qual é o momento? É agora. Ela é revelada. Ela é revelada. Ou a melhor tradução talvez seria constantemente revelada. A ira de Deus está sendo revelada. Sendo revelada. Constantemente sendo revelada. E o livro do Apocalipse mostra de maneira mais ainda clara uma manifestação maior da ira de Deus contra os homens. Então a ira de Deus está sendo revelada. Qual é o momento da ira de Deus? É sempre. Ela vai indo até a consumação de todas as coisas. Depois nós vamos ver que ele fala da aonde ou a fonte dessa ira. Ela é do céu. Da onde é processada essa ira de Deus? Do céu. Apesar da gente ver que Satanás é o príncipe do ar, o príncipe deste mundo, mas a terra ela é dominada a partir do trono de Deus. A cólera, a ira constante vem manifestada do céu. Nós vamos olhar isso também. Também fala da extensão da ira de Deus e a natureza dessa ira de Deus, que é contra toda impiedade e injustiça dos homens. Ou seja, qual é a extensão? Contra todos. Contra todos. Toda impiedade. Todos somos ímpios. Todos nascemos nessa qualidade de impiedade. Mas ele também fala da natureza dessa ira. Natureza, que é a impiedade, a injustiça. Injustiça dos homens. E por fim, ele fala qual é a causa da ira de Deus. Porque os homens detêm a verdade ou impedem a verdade pela injustiça. Ou seja, a falha moral e espiritual nossa e a nossa maneira de viver, a maneira do homem viver, ela tenta de todas as formas impedir a justiça de Deus por meio da minha ou da nossa injustiça. Então Deus vai virar tudo isso de maneira a nos salvar. E se você continuar lendo o texto, irmãos, versículos 19 que nós lemos, ele fala aqui: porque desde a criação do mundo Deus se revelou o seu poder, sua natureza divina, ele revelou-se aos homens. Por isso os homens são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, eles não glorificaram como Deus, não lhe renderam graças. Dos seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o seu coração insensato obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas do homem mortal. Ou seja, adoraram a criatura e não o Criador. Por isso Deus vai manifestar a sua ira. E aqui Paulo vai mostrar a razão então da impureza sexual, a razão da imoralidade homossexual. Paulo vai mostrar também diversos outros níveis de pecado: injustiça, maldade, ganância, depravação, inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia,
bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Olha a lista que Paulo dá. Por tudo isso, a ira de Deus vai se manifestando. Vai se manifestando. Mas, irmãos, diante de tudo isso, só para nós terminarmos hoje, antes de nós olharmos cada uma das características semana que vem da ira de Deus, eu quero concluir olhando para o capítulo 3 de Romanos, para nós terminarmos com essa nota, a nota da nossa salvação. Porque o homem está longe de Deus, perdido, ele é pecador, mas Paulo vai dizer lá no versículo 21, no capítulo 3, 21, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, e a palavra propiciação, ou seja, é um sacrifício que desvia a ira de Deus contra nós. E nós, quando chegarmos lá, vamos estudar isso com bastante calma, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Daquele que tem fé em Jesus. E aí ele pergunta: que motivo há de vanglória? Nenhuma. A glória é toda de Deus. A glória é toda de Deus, porque Ele veio a este mundo para nos salvar. Veja, irmãos, o retrato que Paulo começa a nos dar da ira de Deus. Mas depois do capítulo 3, e eu não gosto de parar, irmãos, e deixar a gente na situação de que nós estamos somente debaixo da ira. Ainda mais nós que já cremos em Cristo. Nós não estamos mais debaixo da ira. O crente, o salvo por Jesus, o que já confessou Jesus como seu Salvador, aquele que tem fé em Cristo, aquele que já foi transformado, esse não está mais debaixo da ira. Nós estamos debaixo da graça. Nós agora recebemos graça sobre graça, andamos pela fé, somos filhos da luz. Não estamos mais no reino das trevas. Mas aqueles que ainda não creram, que ainda não confessaram Jesus, que ainda não correram para os braços de Cristo, esses estão debaixo da ira de Deus, do juízo de Deus. Por isso que o Evangelho deve ser pregado com urgência, para mostrar para os homens: fujam da ira vindoura, creiam em Cristo, entreguem-se a Cristo, vivam para a glória de Deus. É lógico que é o Espírito quem vai conduzir esses homens a Cristo, mas nós devemos desesperadamente clamar aos homens que se arrependam e creiam. Como um dia Deus fez isso conosco, nos levando ao arrependimento e à fé, e hoje nós podemos estar debaixo da graça de Deus, satisfeitos com o amor de Deus, recebendo a paz e a alegria de estar em Cristo. Nós também devemos ansiosamente pregar aos homens que eles precisam disso. Eles precisam buscar em Cristo a salvação para fugirem da ira que há de vir. O Evangelho deve ser anunciado, o Evangelho que fala da ira de Deus, o Evangelho que fala dessa ira de Deus, porque o homem precisa, irmãos, entender a sua situação sem Deus. E Deus é aquele que providencia a salvação, como Ele fez conosco. Irmãos, nós devemos de fato glorificar ao Senhor, porque Deus ofereceu Jesus como sacrifício para pagar a ira que era contra nós. Caiu sobre Cristo, na cruz do Calvário,
Quando Cristo clama na cruz e grita na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele está sentindo todo o peso da ira de Deus que era contra nós cair sobre ele. E Isaías 53 vai dizer: ele foi afligido, esmagado por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que nós possamos, aqueles que já creram, exaltar ao Senhor por tão grande salvação. E se você ainda não tem a certeza da fé em Jesus Cristo, corra para os braços do Senhor, clamando a sua misericórdia, e Ele ouvirá o seu desejo, o seu pedido, porque aqueles que clamam a misericórdia e entendem isso é porque o Espírito lhes abriu o entendimento para clamar a misericórdia de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém?